Pórticos. Dadas as estruturas das figuras, determinar os seus diagramas dos esforços solicitantes. Primeiro, tem-se então um pórtico constituído de uma viga AC vertical e uma viga CB horizontal, engastadas entre si em C. O pórtico está apoiado em A através de um apoio fixo, em B um apoio móvel, submetido ao carregamento aí indicado. Em D, uma carga concentrada transversal, na horizontal para a direita, de 4 toneladas-força. Na viga CB, uma carga distribuída de 2 toneladas-força por metro, cuja resultante será dada por 2, que é a carga distribuída, vezes 4, que é o comprimento onde atua, 8, agindo no centro de gravidade da distribuição, isto é, na metade do trecho. O primeiro passo para a resolução, como sempre, é calcular as reações dos apoios. Então, impondo o equilíbrio da estrutura como um todo, nós conseguimos determinar a reação AX igual a 4 toneladas-força para a direita, a reação AY 2 toneladas-força para cima e a reação BY 6 toneladas-força para cima. Tendo todo o carregamento externo sobre a estrutura, podemos na sequência passar ao traçado dos diagramas, começando pela força normal. Então, para a obtenção do diagrama da força normal, deve-se ocupar apenas das forças axiais em cada viga ou trecho. Então, se eu quero conhecer a força normal no trecho AD, nesse trecho na estrutura faço um corte. Esse corte vai dividir a estrutura em duas partes. Uma parte mais simples, que contém A, e uma parte mais complicada, que contém a extremidade B. Analiso qualquer uma das partes. Obviamente, vou me interessar por analisar a parte mais simples. Então, analisando a parte que contém A. Nessa parte, a força axial atuante é igual a 2 para cima. Então, na secção do corte, as forças internas têm que dar uma força igual e contrária, ou seja, 2 para baixo. Essas duas forças vão comprimir a parte isolada, portanto, uma força de compressão. Logo, a força normal no trecho AD é igual a menos 2, negativa porque é uma força de compressão. Quero determinar a força normal no trecho DC. Qual é o procedimento? O de sempre. Nesse trecho, na estrutura, faço um corte. Esse corte divide a estrutura em duas partes. A parte mais simples, que contém A, e todo o resto, que contém B. Analisando a parte mais simples. Qual é a força axial nesse trecho? A força de 2, vertical para cima. Para equilibrar no corte, eu preciso de uma força igual e contrária, 2 para baixo. Essas duas forças vão comprimir a estrutura. Então, força normal de compressão, consequentemente negativa. Logo, força normal no trecho DC igual a menos 2. Quero conhecer a força normal no trecho CB. Nesse trecho, na estrutura, faço um corte. Esse corte vai dividir a estrutura em duas partes. A parte que contém A e a parte que contém B. Vamos analisar a parte que contém B. Qual é a força axial nesse trecho? Não tem força axial. Consequentemente, a força normal é igual a zero. Então, normal no trecho CB é igual a zero. Posso, na sequência, traçar o diagrama da força normal. Então, trecho AD, a normal é igual a menos 2. Trecho DC, a normal é menos 2. No trecho CB, a normal é igual a zero. Convenção de sinais. Força de tração positiva, força de compressão negativa. Diagrama da força cortante. Para a obtenção do diagrama da força cortante, deve-se ocupar apenas das forças transversais em cada trecho ou viga. As forças transversais são aquelas perpendiculares aos trechos e às vigas. Então, começando com o diagrama da cortante para o trecho AD.
Então, eu preciso saber a cortante em A e a cortante em D. Então, quero determinar a força cortante atuante em A. Então, nesse nó, na estrutura, faço um corte. Vejo que esse corte vai separar a estrutura em duas partes. Uma parte que contém A e a parte mais complicada que contém B. Analiso uma das partes, obviamente a parte mais simples. Vamos analisar a parte que contém A. Qual é a força transversal nesse trecho? 4 para a esquerda. Então, para equilibrar na secção do corte, eu vou precisar de 4 para a direita. As duas forças formam um binário que tende a girar a parte isolada no sentido horário. Se tende a girar no sentido horário, de acordo com a convenção de sinal, a cortante ela é positiva. Então, cortante no nó A, viga AD é igual a mais 4. Determinar agora a cortante no nó D, viga AD. Se eu quero conhecer a cortante no nó D, viga AD, nesse nó, nessa viga, faço um corte. Esse corte divide a estrutura em duas partes. A parte mais simples, que contém A, e a parte mais complicada, que contém B. Vamos analisar a parte mais simples, que contém A. Qual é a força transversal nesse trecho? 4 para a esquerda. Para equilibrar na secção do corte, as forças internas terão que dar 4 para a direita. Essas duas forças formam um binário que gira no sentido horário. Portanto, a cortante é positiva. Logo, a cortante no nó D, viga AD, é igual a mais 4. Então, a cortante no nó A, viga AD, é igual a mais 4. A cortante no nó D, viga AD, é igual a mais 4 também. Como não tem carga distribuída, o diagrama da cortante vai ser uma reta paralela. Vamos determinar agora a cortante no trecho CD. Então, eu preciso conhecer a cortante em cada um desses pontos, desses nós. Então, eu quero saber a cortante no nó D, viga DC. Então, nesse nó, nessa viga, eu faço um corte. Vejo que esse corte separa a estrutura em duas partes. A parte que contém A, a parte que contém B. Analisando a parte que contém A. Qual é a força transversal na viga DC? Eu tenho 4 para a esquerda, 4 para a direita. Total, 0. Então, não existe força transversal na viga, no nó D, viga DC. Logo, a cortante no nó D, viga DC, é igual a 0. Quero conhecer a cortante no nó C, viga DC. Então, nesse nó, nessa viga, faço um corte, isolando a parte que contém A. Qual é a força transversal aqui? 4 para a esquerda e 4 para a direita. Resultante, 0. Portanto, não tenho força cortante no nó C, viga CD. Logo, cortante no nó C, viga CD ou DC, tanto faz, é igual a 0. Então, traçando o diagrama para o trecho DC. Cortante no nó D, viga DC, é igual a 0. Cortante no nó C, viga DC, é igual a 0 também. Logo, a cortante é 0 em todo o trecho DC. Diagrama da cortante no trecho CB. Então, eu preciso saber a cortante no nó C, trecho CB, e a cortante no nó B, trecho CB. Quero conhecer a cortante no nó C, trecho CB. Então, nesse nó, nesse trecho, nessa viga, faço um corte. Esse corte divide a estrutura em duas partes. Uma parte que contém A e uma parte que contém B. Analisando a parte que contém B. Qual é a força transversal na secção do corte? Eu tenho 8 para baixo com 6 para cima, sobra 2 para baixo. Então, para equilibrar na secção do corte, eu vou precisar de 2 para cima. Essas duas forças formam um binário que gira no sentido horário. Se gira no sentido horário, é positivo. Então, cortante no nó C, viga CB, igual a mais 2. Cortante no nó B, viga CB. Nesse nó, nessa viga, faço um corte. Divide a estrutura em duas partes. A parte que contém A e a parte que contém B. Analisando a parte que contém B. Qual é a força transversal aqui? 6 para cima. Para equilibrar, na secção do corte, 6 para baixo. As duas forças formam um binário que gira no sentido anti-horário, portanto, negativo.
Logo, a cortante no nó B, viga CB, é igual a menos 6. Diagrama da cortante para o trecho ou viga CB. Cortante no nó C, viga CB, igual a mais 2. Cortante no nó B, viga CB, igual a menos 6. Como tem carga distribuída, o diagrama da cortante é uma reta inclinada. Então, a cortante, ela vai de ela vai de mais 2 para menos 6. Convenção de sinais. A cortante, quando gira no sentido horário, é positiva. Quando gira no sentido anti-horário, é negativa.